Uma primeira questão é que todo esse material que nós estamos trabalhando, ele será encaminhado à coordenação do DIGE, da FEP, a Beth e a Elis, para que encaminhe a vocês. Tá? Então, os slides também serão, depois de revisados, que nós vamos submeter naturalmente à revisão do setor, e uma vez aprovado, esse material será encaminhado a vocês. Então, não precisem ficar preocupados em copiar os slides, mas as referências, as reflexões que estão sendo feitas, para que possa facilitar depois a própria multiplicação. No que diz respeito ao tarefeiro, os seus requisitos, as suas qualidades, as suas características imprescindíveis, de alguma maneira são as mesmas de qualquer trabalhador, com algumas especificidades naturais da tarefa da evangelização. Estas três primeiras, que está nesse slide, o sólido conhecimento da doutrina espírita, a formação compatível com a tarefa, já foi referida, e a integração no centro espírita, no movimento espírita, a primeira e a última, nós vamos trabalhar nos módulos seguintes. A integração, nós vamos trabalhar à tarde, hoje à tarde. E, inclusive, na apostila, vocês vão ver que entre as dezenas de textos sobre este conteúdo, união e unificação, nós escolhemos 2 textos. Então, somente 2 textos, como sugestão reflexiva. O primeiro texto, do benfeitor Lins de Vasconcelos, Entendimento e Unificação. Um belíssimo e importante texto para nossas reflexões. E mais adiante, União e Unificação, do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Relativamente ao sólido conhecimento da doutrina espírita, nós também propusemos uma reflexão a vocês, Fidelidade Doutrinária, de Viana de Carvalho. Então, além das citações que comporão os trabalhos, nós temos esses 3 textos adicionais. Então, eu deixo só a referência, nós voltamos a esse assunto, relativamente ao sólido conhecimento da doutrina espírita, amanhã de manhã. Nós vamos conversar um pouco sobre as obras básicas, inclusive. Sua estrutura, sua composição interna, para podermos gerar, então, esse sólido conhecimento doutrinário. A formação compatível com a tarefa foi o que nós estávamos teorizando até o momento. A partir dos próprios textos que compõem a apostila, que foram extraídos do livro Pelos Caminhos da Evangelização, da Cecília Rocha, nós vamos ver a necessidade de que tenhamos uma formação, vamos dizer assim, técnica para exercer a tarefa. Técnica no sentido das técnicas, das metodologias que vão nos auxiliar a implementar a tarefa. E o último item, integração do centro espírita, a gente vê hoje à tarde, a respeito de união e unificação do movimento. Então, vamos para outro slide. Referente aos requisitos e qualidades, eu adicionaria a necessidade de nós tomarmos conhecimento de um trabalho excepcional, produzido pela minha xará do Rio Grande do Norte, Sandra Borba, os saberes necessários à tarefa da evangelização infanto-juvenil. Sandra mostra, então, neste trabalho, especialmente no capítulo referente aos saberes da evangelização espírita infanto-juvenil, aquilo que precisa ser conhecido, aquelas habilidades que nós precisamos desenvolver. E ela vai referir, em primeiro lugar, o saber do conhecimento espírita, o saber doutrinário, que é o que a gente vai tentar fundamentar amanhã de manhã. Na sequência, ela propõe os saberes institucionais e o histórico curricular.
Os saberes institucionais, vamos conversar à tarde. Relativamente ao currículo, a Aline trouxe uma importante reflexão na sua fala, quando referiu, que inclusive seria interessante nós fazermos uma contemplação desse processo evolutivo curricular. Por que houve trocas? Por que houve modificações? Isso tudo nos auxiliaria. É, infelizmente, comum ainda em nosso movimento, no que tange ao nosso setor, uma certa desconsideração a esses materiais, a esses documentos orientadores. E, como disse a Aline, a gente quer reinventar a roda, como se ela não existisse. Então, muitas vezes nós vamos criando documentos norteadores internos, específicos, que destoam tanto daquilo que o movimento vai fazendo, com o risco de uma quebra da unidade doutrinária, que é o que a gente vai teorizar amanhã de manhã. E a nossa companheira de trabalho, a Sandra Borba, já vinha alertando da importância de nós termos algum estudo, pelo menos, nesta área. Na área institucional, desses vários setores, que compõem o Centro Espírita, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém pode fazer um serviço da envergadura que é a evangelização espírita desconectado dos outros setores, como se eles não existissem. Então, nós vamos ter muito mais aporte, nós vamos ter muito mais segurança e nós vamos ter mais facilidade de exercer o nosso difícil papel de evangelizadores infanto-juvenis, na medida em que nós nos aportemos, nós recorramos. A gente pode parar e ouvir, não tem problema nenhum. Na medida em que a gente recorra a esses setores. Tá? Então, por isso, a gente reporta a importância do trabalho hoje à noite, quando esses setores vão se apresentar para a gente. E então, vão nos dizer o quanto eles podem nos auxiliar. Penso que será um momento muito interessante para o nosso processo de trabalho lá no nosso Centro Espírita. A obra ainda vai acrescentar outros saberes. Referente, por exemplo, à questão técnica, didática, pedagógica. Vai referir os saberes contextuais e vai nos referir também à questão dos saberes da experiência, os saberes da área de gestão, os saberes ético-morais e assim por diante. Eu recomendo a leitura na íntegra, porque isso nos vai dar uma noção muito precisa do quanto a gente tem que saber para poder atuar convenientemente, acertadamente, produtivamente neste setor, na nossa tarefa. Eu vou acrescentar, a título de sugestão reflexiva, alguns outros itens que estão contemplados nos saberes nesta obra. Eu só vou utilizar outra expressão de fala. Num primeiro momento, é muito importante que nós sejamos pessoas especialmente entusiasmadas pelo saber. Porque se a gente olha, por exemplo, essa obra que eu estou recomendando, são tantos saberes, que a primeira coisa que a gente diz, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso, em algum nível, sim. E por isso que nós temos que ser um personagem, uma das nossas características principais, uma das nossas qualidades, deverá ser essa vontade de estar sempre querendo saber. Porque é muita coisa que a gente tem que saber. Nós temos que saber na questão institucional, por exemplo, além do que seja o Centro Espírita, dos elementos que o compõem, das suas interações, dessa visão sistêmica, nós temos que saber, por exemplo, os próprios documentos que norteiam nossa tarefa. E que estão há anos sendo produzidos pelo movimento. Através de uma metodologia extremamente democrática. Porque na medida em que, como citou a Aline, nós temos essas comissões regionais, nós temos esses encontros de diretores
de DIGE estadual, nós temos uma troca de experiência muito profunda, que depois volta para o Estado e se ramifica por todas as URES, para que se discuta internamente no Centro Espírita, e depois volta para a federativa, para que a federativa leve à comissão regional e para que o seu diretor leve a experiência, a construção de conhecimento às reuniões dos diretores de DIGE. Então, são metodologias de trabalho extremamente produtivas, que vão dando o sentido particular de cada local do nosso país, para que a gente possa, então, estabelecer metas de trabalho, para que nós possamos organizar elementos norteadores curriculares. Então, são construções que vêm sendo feitas desde que esse departamento se organizou, e ele se organizou há muito tempo atrás, né? A Aline trouxe a história dessa organização, e nós podemos ir verificando o quanto isso já vem rodando. E cada um que adentra traz a sua contribuição. Então, são elementos que sempre a gente pode dizer assim, mas Sandra, tem um ponto aqui ou ali no documento que precisaria ser melhorado. Todo documento humano tem que ser melhorado, porque nós somos pessoas em evolução. Mas é estar dentro do movimento, é estar dentro do projeto, é estar dentro do processo, é que qualifica o documento. Então, é preciso que a gente o conheça, que a gente contemple um tempo da nossa vida para o seu estudo, um estudo comparativo, evolutivo desse material, é extremamente precioso. Então, neste sentido, eu tenho que ser uma pessoa entusiasmada por saber. O que caracteriza o educador é exatamente essa vontade de que sempre querer saber mais. Particularmente eu noto em muitos setores do nosso movimento uma certa estagnação, no sentido assim, nós como trabalhadores dizemos, eu não vou no encontro tal, porque este conteúdo eu já sei. Como se nós, enquanto espíritos, estivéssemos estagnados. O nosso saber da semana passada, ele é diferente do saber desta semana. Porque nós vivemos N coisas entre a semana passada e essa, que me possibilita entender o mesmo conteúdo de uma forma diferenciada. Então, nós que trabalhamos em especial na evangelização, nós temos que ser personagens entusiasmados. O que eu posso saber mais que qualifica a minha tarefa, que qualifica a minha função? Um outro ponto, para ter esse entusiasmo, quem trabalha no nosso setor, se é que outros setores podem dispensar o gosto pela tarefa, não vejo como, porque todos nós trabalhamos em função da sintonia com a equipe espiritual. Nenhum de nós pode ter a pretensão de trabalhar sozinho. Então, como desgostar de uma tarefa e estar nela? E que padrão de sintonia eu estabeleço com a equipe espiritual? Que padrão vibratório eu imito a pessoa com a qual eu trabalho? Seja da minha equipe, no nosso caso, seja com evangelizando. Como que esse negócio pode dar resultado? Não vai dar. Mas eu chamo a atenção, na nossa área em especial, gostar da tarefa, porque ela não é uma tarefa fácil. Ela traz um contexto de necessidades de conhecimentos doutrinários e outros saberes que a obra nos vai chamar a atenção, a obra referida nos vai chamar a atenção. Consequentemente, para que eu possa estar sempre nesse contato de desenvolvimento de conhecimentos, os mais amplos possíveis, no sentido das minhas necessidades, para que eu possa implementar bem minha tarefa, que só gostando de fazer o que eu faço. Porque senão vai ficar muito pesado, vai ficar muito cansativo, e a pessoa parece que leva o mundo nas costas, porque está fazendo alguma coisa que não lhe dá prazer, não lhe dá satisfação. Então, é este sentir com relação à tarefa que também nos caracteriza. Se nós vamos adiante, nós podemos refletir que há necessidade de termos uma proposta sincera, honesta,
verdadeira, dedicada com a nossa reforma interior, com a nossa autoiluminação. Porque é na medida deste patamar que eu empregue no outro, que eu transmito vibratoriamente isso para o outro. Não estamos falando de tornarmos-nos anjos da noite para o dia. Porque se isso fosse possível, os espíritos teriam respondido a Allan Kardec na questão 166 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o que se pode fazer quando um espírito não atingiu a perfeição numa encarnação. E os espíritos vão responder, sofrendo uma nova reencarnação. Deus não teria criado a lei da se fosse possível em uma, dar conta da evolução. Então é evidente que tanto os saberes da nossa proposta de trabalho, quanto a nossa própria reforma interior, ela vai se processando ao longo da tarefa. O que se está dizendo é que, para implementar alguma contribuição à tarefa, e realmente poder impregná-la positivamente, quer nossa equipe de trabalho, quer o destinatário dela, que é o evangelizando, nós precisamos ter uma proposta, e por isso eu escolhi a palavra proposta. Eu não estou dizendo, não se está afirmando que o indivíduo já tenha que ter conquistado isso aqui, plenamente, porque plenamente, respeito todos, imagino que todos já sejam anjos aqui sentados, mas não é a necessidade para a realização da tarefa, e sim uma proposta sincera de caminharmos nessa direção. E nesse sentido que eu tenho a proposta sincera, eu evidentemente impregno este destinatário da minha presença, deste sentido, daquilo que eu estou estabelecendo internamente. Nós também chamaríamos a atenção para a importância da harmonia interior. Na medida em que vamos realizando um projeto pessoal de crescimento, nós vamos nos tornando pessoas com mais habilidades de calma, de podermos realizar internamente esta harmonia de viver, esta alegria de viver. Evidentemente, uma das características de um projeto de educação tem que ser a firmeza. Porque se nós não temos construído internamente padrões, como nós vamos trabalhar com alguém que vai refletir, que vai perguntar, que vai problematizar as questões que estão sendo trazidos, os conteúdos que estão sendo trazidos. Então nós precisamos de uma firmeza conceitual grande interna, que nos possibilita essa harmonia do contato, e evidentemente nas nossas ações para com o outro, nós temos que apresentar firmeza. Não é eu acho, talvez, pode ser, mas o que efetivamente a doutrina nos propõe. Então, nossas afirmativas, elas precisam estar permeadas da segurança conceitual. Isso vai nos dar uma possibilidade de transferir ao outro esta ideia de firmeza, de tranquilidade. Firmeza aqui não é aspereza, firmeza aqui não é um ato de violência, de imposição de conceitos, é a palavra no seu limite. Evidentemente, nós precisamos de autoridade moral, porque a única autoridade que a gente tem é a moral, nós não temos outra. E precisamos tê-la em alguma medida. E como é que a gente tem autoridade moral? Na medida em que está fazendo uma proposta verdadeira, sincera, firme, internamente, para a conquista de alguns padrões de virtude pessoal. Nós precisamos de paciência, porque a aprendizagem, como disse a Aline no seu início, a aprendizagem demanda tempo. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela vai sofrer muito nessa tarefa. Porque não necessariamente ela vai ver nos primeiros momentos do seu exercício as soluções, as ações que ela desejaria por parte de quem se direciona à tarefa.
Não necessariamente o educando, o evangelizando, ele vai apresentar naqueles primeiros momentos as propostas que estão sendo feitas. Então há necessidade de ser alguém que em alguma medida seja paciente para esperar o tempo de construção de cada um. E paciência, evidentemente, consigo, porque nós também vamos nos construindo ao longo do tempo. Então, a paciência é uma das nossas qualidades, é um dos nossos requisitos. E, por fim, a humildade. Porque o processo de ensino, aprendizagem, ele depende de muitos fatores, além daquele que coordena esse processo. Então, quando o orgulho, ele é um padrão interno, com o qual a gente não quis ainda lidar, ele vai atrapalhar muito e ele vai nos machucar muito. Primeiro, porque temos que ser sempre o eu, o personagem que tem que ser atendido, o personagem que tem sendo agradado. Então, o nosso trabalho em equipe vai ficar muito prejudicado, vai ficar muito difícil. Um indivíduo que tenha por meta na sua vida ainda manter a vaidade, ainda manter o orgulho, ele tem que fazer articulações internas muito grandes para exercer papéis que cansam, na relação com a equipe e na relação com o evangelizando. Ao contrário de um indivíduo que esteja já predisposto ao desenvolvimento da humildade interior. Esse indivíduo ele vai se tornando mais autêntico, ele vai se tornando mais sincero, e isso facilita a inter-relação com todos. Então, a humildade é uma característica a ser desenvolvida, mas é uma característica muito importante na tarefa que nós desenvolvemos. Entender que tem o tempo do outro, que tem as necessidades do outro, entender que tem uma equipe espiritual que trabalha através de nós, ao qual nós somos um elemento desse processo, e nos submetermos pacientemente e honradamente a esse serviço, é o ideal padrão interno para que nós possamos ir lidando com todos os desafios, que não são poucos, no nosso dia a dia de trabalho. Eu diria que o melindre é um dos inimigos do movimento espírita em todos os seus setores, e não é diferente no nosso. Melindrar-nos, nos sentirmos atacados por ações do evangelizando, ou do próprio setor que nós atuamos, ou de outros setores da instituição, é um inimigo cruelíssimo. Ouvir não, ouvir uma crítica e se suscetibilizar com tudo isso, vai nos fazendo enfraquecer o ânimo. E o desânimo também é um inimigo cruel. Tanto um quanto o outro são filhos diletos do orgulho. Então, tentar minimizar este inimigo, erradicando-o do nosso coração, isso vai possibilitar que a gente tenha um dia a dia mais tranquilo e mais feliz. Porque vamos aceitando as coisas, a ideia de resiliência. Nós vamos sendo personagens ativos da nossa vida, fazendo o máximo que nos é possível, mas aceitando que o dono da vida é Deus, nosso Pai. Então nós vamos conseguindo não só a obediência, não só estarmos disciplinados na aparência, cumprimos horários, cumprimos regras, cumprimos isso, cumprimos aquilo, mas internamente estarmos aderidos ao processo da vida. Isto é fruto direto da humildade. Um indivíduo que não quer desenvolver a humildade, ele pode aderir à obediência. Até pode, mas ele não consegue sentir a resignação. E como ele não consegue sentir a resignação, ele não aprende com seus erros, ele não aprende com suas experiências. Ele é, para citar um personagem conhecido da nossa literatura infantil, um carneiro revoltado. Ele está sempre querendo inventar a roda, ele está sempre querendo novidades, porque o seu personalismo faz com que ele tenha que ter essa expressão dentro do grupo.
O personalismo não é uma coisa do mal, no sentido de que o que gera o personalismo se não o orgulho? Por que eu tenho que estar sempre em destaque? Por que eu tenho que estar sempre trazendo alguma coisa diferente do que todos os outros estão fazendo? Porque eu preciso me destacar. Psicologicamente eu tenho essa necessidade de estar no protagonismo. Se eu não estou no protagonismo, estou morta. E isto é uma necessidade gerada pelo orgulho. Então, a humildade, para nós que vamos só lidar com pessoas a vida inteira, nós vamos lidar com as pessoas da nossa equipe de trabalho, nós vamos lidar com as pessoas que são nossos evangelizandos, e pessoas é um mundo contido e limitado num corpo. A única opção que nós temos para prosseguirmos na tarefa e prosseguirmos felizes na tarefa é o desenvolvimento deste padrão íntimo chamado humildade. A humildade possibilita a resiliência, a humildade possibilita a resignação. E com estes dois elementos, nós interagimos no processo dos constantes desafios, dos saberes, do projeto de desenvolvimento pessoal. Nós vamos, para e passo, nos propondo a um passo melhor de cada vez. Vejamos, por exemplo, que o indivíduo que investe apenas no orgulho, ele não evolui, não porque ele não pode, porque todos podemos evoluir, somos todos filhos de Deus. Ele não evolui porque ele não se permite. A cada falha, a cada fracasso, ele entra num drama existencial que ele perde muita força, que ele perde muito tempo, enquanto que um sujeito que está investindo na humildade, ele reconhece o equívoco e investe na reparação. Então ele usa aquele tempo todo do sofrimento em função do eu errei, e como eu sou Deus eu não posso errar, porque o que o orgulhoso em virtude pensa, ele tem uma síndrome divina. E ele sofre quando a realidade prova para ele que ele não é Deus. Ele errou. Então ele ou escapa da avaliação, ele não quer uma pessoa ser avaliada. Uma pessoa que investe no orgulho, ela não consegue ser avaliada. Para ela aquilo é uma tortura. Então ela vai criar mecanismos para fugir disso. Uma pessoa que investe na humildade, não. Ela se entrega. Ela adere ao processo avaliativo. Porque qual é o problema? Eu posso reparar, eu posso refazer, eu posso fazer melhor. Então esses são de fato saberes, a meu juízo, que contribuem muito para que nós possamos realizar nossa tarefa. São características que nós temos que investir. São qualidades que precisam estar presentes para que a gente possa exercer nossa tarefa no grau de qualidade que ela exige. Então, detectado que temos alguma dificuldade nesta área, investamos. Nós podemos desenvolver padrões internos. Nós só não podemos desenvolver padrões internos quando a gente não quer, quando a gente não está disponível. Agora, se são coisas muito fora da nossa vida, bom, aí é outra questão. Mas todos nós podemos desenvolver paciência, podemos desenvolver harmonia interior, podemos ter autoridade moral. Basta que tenha um discurso coerente com a sua prática. É uma questão de coerência. E o mais grave de tudo é que quando nós não somos coerentes, nós somos incoerentes, não tem como esconder. Porque a gente engana alguém durante algum tempo, mas todo o tempo não é possível. E nosso evangelizando em especial é muito perspicaz. Ele não se guia tanto pelas nossas palavras, quando ele se guia pela nossa vibração. Ele não se deixa orientar tanto pelas nossas palavras, quando ele se deixa orientar pela nossa presença, pela nossa maneira de ser. E quando ele detecta que nós somos incoerentes, para ele é uma dor muito grande. Então a luta pela coerência deve ser também uma exigência do nosso mundo íntimo. Sem nenhum estresse, sem nenhum desespero, mas apenas uma entrega verdadeira na construção desses padrões. Esses eram os elementos que a gente queria trazer deste aspecto.